Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode se assentar. Antes de começar, eu queria fazer um exercício com vocês. Quem aí está com o celular? Estou indo contra a cultura, hein? Estou pedindo para vocês pegarem o celular. Pega o celular na mão, fazendo um favor. Quem está com o celular e pode pegar o celular na mão, pega o celular na mão. Mas deixa no modo avião, que senão atrapalha o microfone. O pessoal ali me falou. Pega o celular e coloca a câmera frontal do seu celular. E aí, vira a câmera frontal para você. Faça isso. Alguma criança quer vir aqui fazer comigo? Porque vocês não trouxeram um celular, né? Vem aqui alguém. Quem quiser. Pode vir. Vocês pegaram aí, pessoal? Se você está na sua casa e não está assistindo no celular, pode pegar também. Fala para mim, ó. Tá aqui a frontal, certo? O que você está vendo? Eu. Tá vendo você? Lógico. Sim. E vocês? O que vocês estão vendo aí no de vocês? Estão vendo vocês? Por enquanto é isso. Obrigado. Viu? Foi fácil, né? Eu quero ler com vocês o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23 em diante. 1 Coríntios 10, 23 em diante. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 11:1. Sejam os meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. As crianças vão para a salinha, é isso? Qual é a idade? Até 9 anos. As crianças até 9 anos podem ir para a salinha de vocês. Ok? Irmãos, o que Paulo está trabalhando aqui com a igreja de Coríntio é sobre testemunho. Quando eu era criança, o cristão já não tinha assim tanto nome bem assim, né? Hoje a gente está devendo bastante na praça, como é que se diz? E não por um motivo nosso, mas por causa de testemunhos de outras pessoas que eram cristãs. E aí Paulo está trabalhando uma coisa muito importante, que é sobre o nosso testemunho. As crianças já foram? Tudo certo? Então, Paulo escreve aqui, e eu quero trabalhar com vocês 3 tópicos. A gente poderia encontrar muitas coisas, muitos detalhes aqui
do que Paulo está falando com a igreja. Mas tem 3 tópicos principais que ele trabalha aqui. E o primeiro tópico que ele vai trabalhar é o tópico do discernimento. Paulo escreve assim logo no começo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Minha esposa sabe, eu gosto muito de ditados populares. E minha avó sempre falou, né? A sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Todas as coisas são lícitas, mas será que tudo convém que a gente faça? Como cristão, a gente tem que ter discernimento para saber o que é lícito e que convém e o que não convém. Vamos pegar um exemplo aqui. Vocês assistiram, quem não assistiu a entrega do Oscar, viu depois aquela coisa que o Will Smith fez? Quem assistiu? Vocês estão sabendo? O rapaz foi lá, o Chris Rock foi lá, fez uma piada. Não vou entrar no mérito se foi uma piada legal ou não foi. Fez uma piada. Aí o Will Smith pegou, saiu do lugar dele, foi até lá no palco e deu-lhe uma bofetada na cara do Chris Rock. Agora a gente, como cristão, vamos pensar o seguinte: a gente tem que ter discernimento. Tudo bem, e até que é lícito que eu vá lá e dê um tapa na cara dele. Agora, como é que a gente vai aplicar o discernimento na nossa vida? Como que a gente pode aplicar um bom discernimento na nossa vida? Primeiro de tudo, se Jesus estivesse no seu lugar, o que Jesus faria? Eu estava aqui na escola dominical e o Misael falou do livro Se Jesus em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem não leu esse livro, leia, é muito bom. E ele ajuda a gente a refletir exatamente isso. Primeiro de tudo, se Jesus estivesse no meu lugar, se Jesus estivesse enfrentando isso que eu estou enfrentando, o que Jesus faria? Quando a gente tem qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que pensar o que Jesus faria. Se o Will Smith tivesse pensado, olha, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Tem um negócio bem específico sobre isso que Jesus falou. Se alguém te der um tapa, o que você faz? Oferece a outra face. O que o Will Smith fez? Ele sentiu que recebeu um tapa na cara, porque ele ouviu uma coisa que ele não gostou da esposa dele, e ele foi lá no palco e deu outro tapa na cara do cara. Agora imagine só se todo mundo começar a fazer isso. Imagine se eu subir aqui e falar uma coisa que vocês não concordam, alguém vir aqui e der um tapa na minha cara. Imagine se você está no trabalho, está na faculdade, está em algum lugar, alguém fala alguma coisa de alguém que você não gosta, fala alguma coisa que você não gosta, você dá um tapa na cara do sujeito. Será que Will Smith fazendo isso, ele deu um exemplo que vai fazer do mundo um lugar melhor ou um lugar pior? Será que o Will Smith teve discernimento para pensar, olha, o meu ato vai fazer do mundo um lugar melhor ou vai fazer do mundo um lugar pior? Se todo mundo quiser fazer o que eu estou fazendo agora, o mundo vai ser bom ou o mundo vai ser ruim? Igreja, a gente como cristão muitas vezes vai contra a cultura daquilo que todo mundo está falando. Eu vi um monte de gente falando, não, tá certo, tem que ir lá mesmo, dar um tapa na cara dele. Também vi gente criticando, mas teve gente que concordou com a atitude dele. Muitas vezes, nós vamos fazer coisas que as pessoas vão olhar pra gente e vão falar assim, esse cara tá louco. Sabe quem teve uma atitude um pouquinho mais cristã? Depois de ter feito a piada, se foi infame ou não foi, Chris Rock não fez nada, ele ficou lá. Teve gente que falou assim, nossa, ele é frio mesmo. Não sei se ele é frio, se ele soube pensar, poxa, já bateu em mim, vou ficar na minha. Quando a gente leva um tapa na cara, a gente tem que ficar quietinho, dar a outra face. É loucura isso, não é? No mundo de hoje em dia. Agora, a gente tem que pensar, se Jesus estivesse aqui,
O que Jesus ia fazer? Se Jesus estivesse enfrentando essa dificuldade que eu estou enfrentando, o que Jesus ia fazer? E o que eu vou fazer? Vai fazer do mundo um lugar melhor? Ou vai fazer do mundo um lugar pior? Discernimento é o primeiro tópico que Paulo trabalha com a igreja. Discernimento. Saber que tudo é lícito, mas nem tudo convém. A gente vai ter que ir trabalhando pensando no que Jesus faria no nosso lugar. A segunda coisa que Paulo vai trabalhar, ele fala o seguinte: olha, comam de tudo que vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e você quiser ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Por motivo de consciência. O segundo tópico é justamente a consciência. Igreja, veja só, naquele tempo, Paulo escreve isso porque tinha-se a cultura de ir ao mercado e encontrar uma carne muito boa, porém muito barata. Porque outras religiões faziam seus sacrifícios, e os sacrifícios acabava sobrando carne, e aí se colocava no mercado. Aí o que Paulo está falando, olha, se você for no mercado, especificamente nesse exemplo, ele está falando assim, olha, se você for no mercado, tem uma carne que está muito boa e muito barata, você não sabe nada, você viu, você, na inocência você foi lá, comprou, levou para casa, ok, consciência tranquila, porque Deus abençoou o alimento que você está ali comendo, o seu trabalho, Deus abençoou o seu trabalho, você orou agradecendo por esse alimento quando você foi comer, está tudo certo, a terra é do Senhor, tudo é do Senhor. Agora, pela sua consciência você sabe que tudo é de Deus, e a consciência do próximo? Paulo vai falar, olha, se você for no mercado e alguém fala assim, olha, essa carne está barata porque foi carne de sacrifício, por isso que está barata. Aí ele fala, olha, não compre, não coma, não por causa da sua consciência, porque você tem consciência de que é de Deus, que a terra é de Deus, que tudo é de Deus, que Deus fez o animal, que Deus abençoou o animal, que Deus abençoou o seu trabalho, que você foi lá, comprou aquela carne, Deus te abençoou, você tem consciência disso, mas na consciência do outro ele vai estar pensando, o cara é crente, vai estar comprando carne de sacrifício para outro. E aí a gente tem que pensar aquilo que Paulo fala, para que eu vou me dar o trabalho de deixar que ele fique me julgando por causa de uma coisa tão banal? Vamos pegar um exemplo aqui, pensando ainda em comida. Ele fala, olha, se você for chamado para comer na casa de alguém que não é crente, vá e coma de tudo, não pergunte, só coma. Pensa no testemunho que a gente dá. Se a gente for na casa de alguém, alguém fala assim, olha, essa comida é comida de sacrifício, e a gente comer, vai ficar ruim. A gente sabe que a gente vai lá, vai orar, está tudo certo, mas e a pessoa vai pensar o quê? Eu trabalhava em um colégio de cultura japonesa, então eles eram bem rígidos, e aí tinha a hora do almoço, tinha o refeitório, eu pegava lá o meu prato, sentava e orava discretamente, porque era um colégio bem rígido, então eu orava discretamente, pronto, está abençoado aquele alimento. Eu tenho consciência, eu tenho convicção que se eu orei, abençoei, Deus abençoou aquele alimento. Está abençoado, não tem mais nada. Não importa o que aconteceu antes, não importa o que fizeram, não importa. Eu orei abençoando, Deus abençoou. É isso que a Bíblia fala pra gente, é isso que Paulo está falando. Agora, se alguém chegasse e falasse assim, essa comida, ela é assim por causa que no Japão se faz isso, por causa de tal religião, não sei o que, não sei o que lá. Convém que eu coma? Para o outro ficar falando? Consciência. A gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo. E tem que ter consciência que as pessoas também vão ter consciência quando estão olhando para a gente. E aí vem o testemunho. Sabe por que hoje o cristão está com o nome devendo na praça? Porque muitas pessoas esqueceram disso. Esqueceram que tinha essa coisa chamada consciência.
Muitas pessoas começaram a dever para as outras. E aí o cara era crente, estava devendo. Que testemunho legal, né? Não é legal. A gente como cristão tem que pensar na consciência. O outro está lá com a consciência dele pensando assim: pô, o cara é crente, tá me devendo, não me paga. Ligo para ele todo dia, o cara não atende a ligação, esconde o WhatsApp e tá me devendo. E a nossa consciência, como é que fica? A gente como cristão, onde é que está a nossa consciência nessa hora? A gente, sem querer, acabou herdando uma igreja que esqueceu que o cristão dentro da igreja é o cristão fora da igreja. A gente acabou herdando uma igreja onde as pessoas se esqueceram que o testemunho que eu estou dando lá fora é o testemunho de um cristão. Que as pessoas estão olhando para mim, para as coisas que eu estou fazendo e pensando: o cara é cristão. Então a gente tem que fazer aquilo que está de acordo, ter discernimento para fazer e pensar na consciência. Aí tem o último tópico que Paulo vai trabalhar com a sua igreja. E aí está ali: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu vou repetir: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. O terceiro tópico que Paulo trabalha é intencionalidade. Qual é a nossa intenção? Em tudo que a gente faz, tudo, absolutamente tudo, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Tudo. Pastor, mas e se eu... Tudo. E se eu for na casa da minha mãe? Tudo. E se eu tiver então? Tudo. E se eu acordar? Você acordou para a glória de Deus. Se eu for fazer o café da manhã, você vai fazer o café da manhã para a glória de Deus. E a hora que eu for no trabalho, você vai no trabalho para a glória de Deus. E se alguém vier perguntar alguma coisa para mim, você vai responder para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A gente acaba ouvindo muitas pessoas falando assim: olha, Deus em primeiro lugar. Aí que a gente costuma fazer, coloca Deus em primeiro lugar, minha vida familiar em segundo, minha vida profissional em terceiro, aí os meus estudos em quarto, e vai fazendo, né? Completamente errado. Deus tem que estar em todos os lugares. Deus tem que estar em todos os lugares. Eu estou no trabalho, Deus está comigo. Eu estou indo no mercado, Deus está comigo. Eu estou com a minha família, Deus está comigo. Eu sou o exemplo em todos os momentos da minha vida. Em tudo que eu faço, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E é por isso que não convém que eu faça coisas que a consciência do outro vai me julgar. Porque se eu fizer, não é para a glória de Deus. Não é para a glória de Deus. Eu só posso fazer o que for para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Olha, igreja, tudo que você for fazer, você tem que fazer intencionalmente. Intencionalmente para edificar. Intencionalmente para glorificar a Deus. E aí eu já vou entrando na conclusão. Porque Paulo, depois de falar desses 3 tópicos, ele fala de 2 motivos importantíssimos. 2 motivos do porquê que a gente tem que fazer tudo isso que ele está falando. Por quê que a gente tem que se preocupar com o nosso testemunho, tendo discernimento, tendo conhecimento da consciência, minha, do próximo, tendo intencionalidade na hora de fazer as coisas. Por quê? Porque eu não posso ser pedra de tropeço. É isso que ele vai falar. Olha só: não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus.
assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Eu não posso dar um mau testemunho. Eu tenho que fazer aquilo que vai edificar a vida do próximo. Eu tenho que pensar o que Jesus faria, porque quando eu penso o que Jesus faria e eu faço o que Jesus faria, eu estou edificando a vida do próximo. Seja ele meu irmão aqui da igreja, seja ele o meu amigo do trabalho, seja ele o meu pai, a minha mãe, tudo o que eu fizer, eu faço pensando no que Jesus faria. Porque quando eu fizer o que Jesus faria, eu estou edificando. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Se a gente tiver esse norte e sempre pensar, olha, o que Jesus faria? O que eu estou fazendo? Está fazendo do mundo um lugar melhor ou um lugar pior? O que eu estou fazendo? As pessoas vão olhar para mim e vão ver um bom testemunho de um cristão ou não? O que eu estou fazendo? Está correto ou está errado? Se a gente fizer isso, eu garanto para vocês, só de fazer isso, a gente já vai dar um testemunho tão grande que essa igreja vai encher de gente. Só com o testemunho da nossa vida. Em tudo que a gente fizer, tudo, absolutamente tudo, a gente tem que dar, a gente tem que fazer pensando em dar glória a Deus. É para a glória de Deus. É para que as pessoas vejam Cristo em nós. E aí é isso que Paulo termina ali. Paulo fala tudo isso numa carta para a igreja de Corinto. E aí ele completa dizendo assim, olha, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho certeza que se o Will Smith tivesse pensado um pouquinho, pensado, olha, o que faria Jesus, né? O que faria Paulo, que era imitador de Cristo? O que Jesus faria? Aquele Oscar podia ser o Oscar da vida do Will Smith. Ele ganhou, mas ninguém vai lembrar que ele ganhou o Oscar. Vai todo mundo lembrar que ele foi lá e deu um tapa na cara do outro, porque ele não pensou, olha, o que Jesus faria? Ninguém chegou para ele e falou assim, olha, faz o que Jesus faria. Faz o que Jesus faria. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor, ele era cristão. E eu estava chegando na igreja, voltando para a igreja, na verdade. E aí eu tenho uma mania de fazer assim, alguém faz alguma coisa legal, eu falo assim, pastor, é legal, obrigado. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Marcos, obrigado. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. É mania minha, brincadeira que eu faço. E aí sempre que eu fazia com ele falava assim, não queira ser igual eu, queira ser igual a Cristo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí um dia, estava ali lendo a Bíblia, cheguei nesse versículo, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aí eu falei assim, a próxima vez que eu falar com o professor, eu tenho que conversar com ele. Aí eu falei assim, obrigado, hein? Quando eu crescer, quero ser que nem você. Não queira não, queira ser igual a Cristo. Eu falei assim, mas por isso mesmo. É por isso mesmo. Você não é cristão? Você não está imitando a Cristo? Então eu vou imitar você. A gente é cristão. A gente tem que dar um bom exemplo. Porque dentro da igreja as pessoas vão imitar a gente. Porque fora da igreja as pessoas vão ver o que a gente está fazendo. E a gente vai mudar a vida das pessoas. A gente vai edificar a vida das pessoas, para que pessoas sejam salvas. É isso que Paulo fala. Olha, faça tudo para a glória de Deus, para que pessoas possam ser salvas. Essa é a nossa missão. Foi isso que o Marcos falou na pregação que ele teve aqui. Tudo que a gente tem que fazer é pensando no quê? Em salvar pessoas. Não foi isso que Jesus falou? Olha, ide. E às vezes a gente está achando que não está fazendo ide, mas está. Você está no seu trabalho fazendo alguma coisa, você está fazendo ide. Alguém está ali de olho em você. Alguém está ali de olho no que você está fazendo. Quero fazer o exercício de novo. Quem quiser, quem puder, pega o celular. Pega o celular na mão. Liga a câmera frontal de vocês. E olha bem para vocês. Pega a câmera, olha para vocês. Faz aí. Sabe o que vocês estão vendo? Não são só vocês. Vocês estão vendo imitadores de Cristo. E o mundo, quando olhar para vocês, vai olhar para imitadores de Cristo. E a gente, imitando a Cristo,
vai mudar o mundo. A gente imitando a Cristo vai dar bom exemplo, vai ter atitudes que mudam o mundo, e não atitudes igual a do Will Smith. A gente vai ter atitudes de pessoas que conhecem a Cristo, que vão se perguntar o que Jesus faria. O que Jesus faria? Se Jesus estivesse no seu lugar, o que Ele faria? Comece a pensar isso no seu dia a dia. Comece a refletir sobre isso. Quero orar com você. Depois o louvor pode subir aqui. Mas antes de orar, eu quero que você comece a refletir, né? Nas coisas que nós temos feito no nosso dia a dia, coisas simples. Pensando, será que tudo que eu estou fazendo, é para a glória de Deus? Será que tudo que eu estou fazendo segundo Jesus faria? Será que eu estou imitando a Cristo? A gente refletiu aqui no começo sobre sermos imitadores de Cristo. E como eu falei, não vai ser fácil imitar a Cristo em tudo, em todas as coisas. A gente fez o que no começo do culto? A gente pediu perdão, porque nem sempre a gente consegue imitar a Cristo. Eu sei disso. Eu também faço muita coisa errada. Mas a questão é que a gente tem que se colocar diante de Deus, pedindo: olha, Deus, me dê força para que eu possa fazer conforme Cristo. Quero que você faça o seguinte: se você tem alguma coisa que você pensa assim, olha, aqui é meu ponto fraco, aqui eu não consigo parar a pensar como Jesus faria, se coloca diante de Deus, coloca isso diante de Deus. Se você quiser vir no altar, venha no altar, ore a Deus. O altar está aqui para isso. A gente está aqui e a gente vem na igreja para cultuar a Deus, para adorar a Deus, mas para ouvir Deus ensinando a gente a ser cada vez mais semelhante a Ele, a ser cada vez mais a perfeita imagem e semelhança de Deus, e sendo assim se assemelhar a Cristo. Feche seus olhos, tem momentos de oração silenciosa, vem aqui na frente você que quiser, e depois nós vamos orar juntos. Senhor nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, primeiramente reconhecendo, Pai, nossas falhas, reconhecendo, Deus, que precisamos de Ti, reconhecendo que muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que é da Tua vontade, mas pela Tua misericórdia, nós pedimos perdão, Pai, e sabemos que a Sua infinita bondade, infinita misericórdia nos perdoa, assim como nós já pedimos perdão no começo desse culto. Senhor, que o Senhor esteja ouvindo aqui as orações de todas as pessoas, esteja ouvindo a minha oração, que o Senhor esteja, Pai, nos transformando, Pai, transformando a sua igreja, transformando, Pai, todo mundo que se diz corpo de Cristo, que o Senhor esteja transformando a vida de todos os cristãos no mundo, Pai, para que nós, como corpo de Cristo, possamos dar bom testemunho, Pai, possamos edificar vidas de pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de salvação, ter um bom exemplo, ter bom testemunho, ter em quem se inspirar, Pai. Que o Senhor esteja nos ajudando a sermos pessoas que edificam, pessoas que fazem tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Pai, que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, esteja abençoando a cada um aqui. Que o Senhor esteja com o Seu Santo Espírito soprando aos nossos corações, para que nós possamos saber o caminho que nós temos que seguir, porque é o Seu Santo Espírito que nos guia, Pai. Pai, o Seu Filho Jesus, antes de subir, soprou sobre nós o Seu Santo Espírito, e nós recebemos o Seu Santo Espírito, pedindo que o Seu Santo Espírito esteja nos dando discernimento, que o Seu Santo Espírito esteja nos ajudando a saber o que é consciência, pedindo que o Seu Santo Espírito esteja nos ajudando a fazer aquilo que glorifica o Teu santo nome aqui na terra.
Que nós possamos ser sal e luz na vida das pessoas. Que nós possamos ser pessoas que transformam a vida de outras pessoas, Pai. E que o Senhor esteja, Pai, edificando a nossa vida, para que nós possamos edificar a vida dos próximos, para que a gente possa salvar vidas, que a sua igreja seja cheia de pessoas, cheias do Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, a levar a salvação a milhões e milhões de pessoas que necessitam dessa salvação, levar essa palavra de esperança, levar essa luz. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um aqui, Pai, e que essa palavra que o Senhor trouxe para nós esteja no nosso coração hoje e sempre, que a gente, Pai, possa sempre lembrar o que Jesus falou. É assim que eu oro, pedindo e agradecendo no nome do teu Filho Jesus. Amém.